Boa noite. Caiu um pouco a internet aqui. Eu não sei aí com vocês. Se vocês também observaram isso, mas aqui a internet caiu, mas eu não precisei finalizar o vídeo, ele voltou, tá? Ainda bem, né? Ok, pessoal. Pleno feriado, hein? Pessoal aí, obrigado, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Estamos agora aqui com 11 pessoas assistindo. 11 pessoas. 11 pessoas, mas que valem por mais de 100, não é? Hoje nós vamos abordar um tema muito bacana, né? O tema é um só rebanho, um só pastor. Nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Antes eu quero dar os recados para vocês. Quem fala é Ezequiel Mota, da Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui pelo Facebook da nossa Casa Espírita. Tá? Nós vamos começar a live com esse tema, um só rebanho, um só pastor. Antes vou dar os recadinhos para vocês, que o primeiro é que no próximo sábado agora, dia 5, não é? Nós vamos ter uma palestra especial de um convidado que não é um trabalhador da casa, não é? É um médium psicógrafo que é conhecido nosso já esteve na nossa Casa Espírita presencialmente e na época em que esteve, tem mais de um ano, não é? Antes da pandemia, foram apresentadas, produzidas muitas psicografias, várias pessoas que estavam lá receberam, né, a carta do parente desencarnado, né, pela psicografia do médium, e foi muito legal. Então ele vai nos brindar com uma palestra, né, Mediunidade, Psicografia com Jesus, agora no sábado às 20 horas. Então no sábado que vem eu farei a palestra, a live às 18, não vou fazer. Ele é quem vai fazer em meu lugar, mas não às 18, às 20 horas, tá? Então eu vou pedir para vocês prestigiarem o nosso amigo, o nosso companheiro, né? Vocês podem fazer perguntas. Eu não sei se ele vai eventualmente fazer alguma psicografia, né, durante a live. Vocês podem perguntar isso. Eu não perguntei, mas vocês podem perguntar. Eu vou tentar no dia dividir a tela com ele, né? Não sei se vai dar certo, espero que sim. Eu fiz um teste outro dia com a Fabiana, deu certo. Mas vamos ver. Se der tudo certo, eu divido a tela com ele. Ele faz a palestra, eu vou colhendo algumas perguntas que forem feitas e depois passo para ele, tá? Vai ser muito bom, tá bom? E então é isso. No sábado agora próximo, né, às 20 horas, vamos ter aí a live desse médium psicógrafo Henrique Botaro. Eu convido vocês, peço a vocês que prestigiem o médium, nosso amigo, tá? Oportunamente, depois que a situação se normalizar, for possível, a gente vai convidá-lo para vir fazer as psicografias presencialmente na nossa Casa Espírita, ok? E no outro sábado, que no caso seria dia 12, né, não esse próximo outro, dia 12, vamos ter a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, pedindo para vocês já irem já colocando na agenda, anotando e ajudar, né, as famílias carentes com a doação de algum mantimento que eventualmente vocês tenham disponibilidade. Ainda tem mais de uma semana, depois a gente vai falar de novo, mas já fica aí o recadinho, tá? Em relação à Casa Espírita, nós tínhamos a tarefa todos os dias, mas agora com a questão da pandemia, nós estamos com tarefas presenciais na sexta-feira e no domingo, aberto ao público. Sexta-feira, das 19 às 19h45, palestra evangélica, e domingo, das 9 às 10 da manhã, palestra espírita. Segunda-feira, não é aberto ao público, é trabalho de desobsessão, é das 19 às 20, mas não é aberto ao público. Entretanto, quem eventualmente tiver algum parente, alguma pessoa, a própria pessoa estiver necessitando de uma assistência espiritual, depois passa o nome no grupo de WhatsApp, ou lá na Casa Espírita, ou mesmo agora aqui. Eu vou pedir para algum dos trabalhadores da Casa Espírita anotar, porque daí a gente roga aos mentores o trabalho assistência espiritual à distância para a pessoa necessitada, tá bom? As nossas lives são todos os dias às 18 horas, tá? De terça, de quinta e de sábado eu que faço, de domingo a Arielle,
De segunda e de sexta é a Vânia, e de terça e quarta é o Sérgio que faz. Então, nós temos, então, todos os dias, lives na Casa Espírita, por conta da pandemia que a gente não está podendo, vai ficar aberto todos os dias presencialmente. Tá? Nós estamos com um curso, não é, que vamos iniciar em agosto, dia 13 de agosto a 30 de novembro, com 15 aulas. O tema é o que é o Espiritismo, que na verdade é a introdução à doutrina espírita, ao estudo do Espiritismo, né, de Allan Kardec. Então nós vamos fazer esse curso, pessoas que queiram começar a entender um pouco mais, os iniciantes, né, que ainda não fizeram nenhum curso e tudo, e se interessem, então poderão se inscrever, né, poderão demonstrar interesse aqui mesmo, anotando aí, pedir para alguém colher, no grupo de WhatsApp ou lá na Casa Espírita, ou com alguns dos trabalhadores da Casa Espírita, tá? É só demonstrar interesse, falar o nome e o celular. E aí a gente adiciona no grupo de WhatsApp, que a Alessandra criou para nós, né? Desse grupo que serão os alunos do curso. Nós estamos já com, acho que mais de 20 pessoas interessadas, né, inscritas, e nós vamos fazer o estudo usando esse livro, né, o que é o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, e tem ele editado pela FEB e também pela FESP, né? Mas isso depois a gente vai vendo aí direitinho. Eu acho que tem também e-book disso, né, gratuito, a gente depois pode ver também, isso não tem problema não, tá? O estudo será ao vivo, né, pela plataforma Meet, né? Eu deverei estar aí na coordenação, né, como facilitador do estudo. Vou convidar algumas pessoas amigas também para que possam dar algumas aulas, né? Na verdade, a gente vai estar buscando trocar, né, conhecimentos, porque aqui ninguém é professor de ninguém, né? Eu sempre falo que todos nós somos alunos e o mestre é Jesus, né? Ninguém aqui é mestre, ninguém aqui é professor, nós somos aprendizes também. Estamos todos aprendendo aqui. E aí a gente vai aprendendo juntos, tá bom? Porque a gente lê sozinho é uma coisa, fazer isso em grupo ajuda muito mais. A gente troca ideias e então acho que a gente consegue assimilar um pouco melhor, tá bom? Temos outros 2 cursos em andamento que não dá para inscrever, que já está bem adiantado, que é o curso de Educação Mediúnica, que é de sábado, das 16 às 18, 17h30 na verdade, às vezes passa um pouquinho, né? E o de apometria, que é de sexta, das 20 às 22. Os 2 cursos estão adiantados, não dá para inscrever novos alunos. Quando tiver uma nova turma, a gente avisa. Então, por enquanto, a inscrição está aberta para o curso que é o Espiritismo. Quem estiver interessado, bastará se inscrever, tá? Domingo agora, depois que terminar a nossa palestra espírita, às 10 horas até umas 10h30, 10h40, a gente vai ter uma reunião de diretoria, então eu convido os diretores da Casa Espírita para estarem presentes, tá bom? Para a gente deliberar lá alguns assuntos, ok? Então, é isso, pessoal. A gente vai agora fazer um prece, pedindo a todos que também me acompanhem. Vamos fechar os olhos e tranquilizar o corpo físico, acalmando as vibrações, os pensamentos, e vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, graças a Deus. Muita paz a todos. Vamos começar, não é? Vamos lá. A gente também tem um tempo meio curto, mas vamos em frente. Nós temos um tema hoje para desenvolver, para a nossa reflexão, um só rebanho e um só pastor. Esse dizer de Jesus está contido no livro de João 10, 11, 14. E é uma passagem que Jesus dizia assim aos seus discípulos: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim, elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Os dizeres todos são esses, tá? Tem uma outra passagem que Jesus está dialogando com Pilatos, antes da sua crucificação, um pouquinho antes, que Pilatos
conversando com Jesus, perguntou para Jesus: o que é a verdade? E Jesus respondeu: aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Vocês vejam que no assunto que estamos desenvolvendo agora, Jesus diz assim: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim, elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. E lá com Pilatos ele disse: a verdade, aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Então, ligando uma coisa com a outra, o que nós temos? Que os que são da verdade são as ovelhas do bom pastor. Né? Porque Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz. E aí ele diz que aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Então, quem é que são os da verdade que ele disse lá para Pilatos? São as suas ovelhas que ouvem a sua voz, que são os da verdade. Entretanto, o que é a verdade? Porque Jesus respondeu de uma forma que provavelmente Pilatos não entendeu. Que Pilatos perguntou o que é a verdade. E Jesus respondeu que aqueles que são da verdade ouviriam a sua voz. Mas o Pilatos perguntou o que é a verdade. E eu digo para vocês o seguinte: a verdade, gente, é só o que é eterno. Gente, o que é eterno? Só o que é eterno é o amor. Só o amor é eterno. Tudo ou mais passa. A raiva passa, o medo passa, a perda passa, o sofrimento passa. Quando o Chico perguntou para o Emanuel para solicitar a Maria de Nazaré uma palavra, não é, para orientar, que ele estava passando por uma dificuldade enorme, e Maria respondeu: tudo passa. Ora, o que é eterno não passa. Jesus disse assim, em outra passagem: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, as palavras de Jesus são eternas. Por quê? Porque as palavras de Jesus são palavras de amor. E só o amor é eterno. Tudo mais passa. O amor não passa. Porque é eterno. Só o amor é eterno. Então, na medida em que nos encontrarmos na sintonia, no campo de energia do amor, nós estamos diante do eterno, daquilo que é eterno, que é o que é a verdade. E aí então, e só então nós vamos ouvir o Senhor, o bom pastor. Nós vamos ouvir e seguir e viver conforme Ele próprio. Porque Ele nos conduz, mas nós queremos ser conduzidos? Esse que é o ponto. Nós ouvimos Jesus? Ele vem falando conosco há muito tempo e nós não ouvimos, porque se nós ouvíssemos, nós não faríamos as barbaridades que nós fazemos. Eu falo em termos de planeta. Nós falamos em termos de planeta. Porque em termos de planeta nós vemos as ofensas, umas pessoas contra as outras, as agressões, as violências, a falta de caridade, falta de compaixão, uns pelos com os outros. Né? E agindo assim, nós não estamos ouvindo Jesus, porque Jesus é amor, gente. O alimento de Jesus é fazer a vontade de Deus. Jesus está em unicidade com Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então Jesus está em linha com Deus, portanto está dentro do campo de energia do amor, que é Deus. Deus é o puro amor. Então se Jesus está em unicidade com Deus, portanto em unicidade no campo de energia do amor, se nós nos transformarmos em ovelhas dele, nós vamos estar adentrando esse mesmo campo de energias e vamos ouvir, e vamos seguir, e vamos fazer como ele faz, porque ele é o nosso modelo e guia. Ele veio para nos deixar esse novo formato, esse novo modelo para a gente viver dessa forma, conforme ele ensinou e nos deixou o legado. Agora, vocês vejam como que Jesus falou. Ele falou assim: olha, eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Por que Jesus falava desse jeito, gente?
Porque o povo lá daquele tempo que ele estava lá tratando eram todos criadores de ovelhas. Então ele usou essa linguagem de ovelha, de cabra, de pastor, porque era a linguagem normal para eles entenderem. Falasse uma linguagem quântica, não ia entender nada, claro. Mas a gente entende o que Cristo está ensinando, o que Jesus está ensinando. Mas ele disse assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Aí vem a parte que eu quero enfatizar. Aí ele disse assim, assim elas ouvirão a minha voz. Ele colocou no futuro. Elas ouvirão. Ele colocou no futuro. Assim elas ouvirão a minha voz. E aí ele complementa. E haverá um só rebanho e um só pastor. Ele colocou no futuro também. E haverá um só rebanho. Assim elas ouvirão, as minhas ovelhas ouvirão. Colocou no futuro. E mais, e haverá um só rebanho no futuro também. Então não era para aquela época. Não era para aquele tempo. Mas é para o tempo que nós estamos adentrando agora. E que nós vamos nos embrenhar. Nós vamos entrar. Porque vejam bem uma coisa, gente. Em cada grande era, cujo ciclo é de 26 a 28 mil anos, não é? É dividido em duas partes, de 13.900 e tralalá, uma coisa assim. Que é o que dizem e tal, enfim. Tá? Aí nós temos metade e metade. 13 e 13, né? Você tem o tempo todo. Metade de luz, metade de sombra. Nós estamos no final da era da sombra, da escuridão, que é primitiva, expiações e provas. Termina. E nós estamos para entrar na era da luz. Porque está acabando essa era, esse tempo de 26. Agora está o final dos 13. Então, nós vamos entrar numa nova era, que é a era da luz. A era da luz. Veja bem uma coisa. Como nós ainda estamos em evolução, nós temos a dualidade, vivemos a dualidade, certo? Noite e dia, forte e fraco, bom, mal, assim por diante. Uma moeda não tem duas faces? Tem. Você põe a moeda na mesa, a face que está voltada para cima, para a luz, é luz, a que está para baixo é escuro. E, no entanto, mesmo uma face e a outra face, elas são duas faces de uma única moeda. A moeda vale do mesmo jeito. Só vale um lado, o outro lado não vale? Não, os dois lados valem, os dois lados compõem e são uma moeda. A moeda é o todo. Então nós temos luz e sombra dentro de nós. Nós não somos totalmente ruins e nem totalmente bons. Temos os dois lados. Nós temos que aprender a compreender e a controlar os dois. E a nos tornarmos seres que deixamos os instintos para lá e conseguimos sublimar esses instintos pelos nossos sentimentos iluminados, né? Sentimentos amorosos. Mas não vamos deixar de ter. Porque veja, um ser de luz que desce nas zonas umbralinas trevosas lá para baixo lá. Para descer lá, gente, os seres iluminados, eles se tornam opacos, eles abrandam a sua luz. Na verdade, eles forjam uma condição de presença, de visual, igual aos seres sombrios. É a forma que ele tem de conseguir comunicar com ele, senão não consegue. Porque como é que Jesus ia conseguir comunicar com a gente? Eu pergunto para vocês. O que ele teve que fazer para conseguir comunicar conosco? Ele teve que vir para esse mundo de sombras, de umbral. De umbral. Jesus teve que se transformar em formiga, porque nós somos formiga, perto de Jesus. Então ele teve que se transformar em uma formiga para, como uma formiga, se comunicar com a formiga. Porque Jesus, no seu esplendor, na sua magnitude, na sua luz, na sua vibração crística, nós não temos condições de penetrar, de assimilar, de ouvir, de perceber. A vibração é muito alta. Então ele teve que ir reduzindo, até chegar no ponto de entrar num corpo animal como o nosso, para poder a gente entender e a gente ouvir. E ainda assim nós não estamos ouvindo até hoje. Mas nós vamos ouvir.
Porque Jesus fez uma profecia. Porque essa passagem é uma profecia de Jesus. Ele disse que as suas ovelhas haveriam de ouviriam a sua voz. Colocou no futuro, mas colocou com a profecia que iria acontecer. E que haveria um só rebanho e um só pastor. Portanto, no final da transição planetária, portanto, final da era da escuridão, nós vamos entrar numa era da luz. Os que ficarem vão ser estendentes ao bem, que não querem errar mais, que querem acertar. Podem, no início ainda, pela sua fragilidade, ainda cometer algum deslize. E no início agora do mundo de regeneração serão muitas provas. Não expiações, provas. E provas não são fáceis não, gente. A expiação é pior. Não é. Não é. A prova é mais difícil do que a expiação. Porque a era da expiação, que é a era da escuridão, está no fim, está acabando. Quem não tiver condições de vibrar, né, na quinta dimensão, para iniciar a era da luz, pode não estar assim iluminado ainda. Eu acredito que eles vão aceitar alguns perrapados aí, que nem a gente assim, né? Mais ou menos aí. Porque senão não vai quase ninguém, né? Então aceita a gente aí meio mais ou menos. Se for aceitar, né? Vamos ver se vamos aceitar. Se não aceitar, nós vamos para onde estiver aqui também, gente. Olha, nós temos que aceitar, onde quer que nós formos, nós temos que aceitar. Né? Como tem o ditado aí, florir onde Deus nos plantar. Onde quer que a gente vá, nós temos que aprender a florir, e a sorrir, e a fazer o bem, seja onde for. Ah, eu não quero. Mas a questão não é de querer, a questão é que nós temos que fazer o serviço, a obra, em nós, seja onde for. Nós vamos para um planeta difícil. Eu não queria ir. Gente, os espíritos superiores, eles pedem para ir. Ah, mas eu não sou superior. Concordo, tudo bem, eu também não sou. Mas se falar que tem que ir, nós vamos. E se falar que vamos ficar aqui, nós vamos ficar também. Vamos ficar felizes do mesmo jeito. Nós temos que ser felizes onde quer que estejamos e fazer o bem onde quer que estejamos. Fazer o nosso melhor. Mesmo que o nosso melhor seja pouquinho. Faça o pouquinho, mas faça bem feito. É fazer o simples bem feito. Não é querer fazer uma coisa que você não dá conta, porque você vai se dar mal. Faça o que você pode, mas faça bem feito. Dedique-se por completo. No pouquinho que você puder. Não tente fazer aquilo que você não consegue, porque Deus não coloca peso em ombros frágeis. Ele bota o peso que você aguenta carregar, não bota mais. Então, quando você for passar por uma prova e você estiver passando, saiba que você é capaz de suportar e de conseguir ir bem na prova, porque senão Deus não dava a prova para você. Então, se você está passando, é porque você é capaz. Tenha confiança nisso. Deus não dá a prova mais difícil que você aguenta. Não dá mesmo. Seus mentores sabem até onde você suporta. Então, a prova que você estiver passando, saiba que você dá conta dela. Não fique se colocando na condição de vítima, de coitadinho. Não. É prova para você. Aceite sem murmurar. Não reclame. Não blasfeme. Não ponha culpa em ninguém. Agradeça. Paulo de Tarso dizia, em tudo dai graça. Minha mãe sempre repete isso também. E eu digo a mesma coisa. Em tudo dai graça. Seja no que for, porque é prova, gente. Gente, nós estamos vivendo num mundo de provas e de expiações no final, mas sobretudo de provas. Tudo que nós vivemos aqui no mundo físico são provas, não são mais do que isso. São apenas provas. Aqui não é o nosso mundo. Mas nosso mundo, nós estamos passando por provas. E provas que nós damos conta, nós temos condições de suportar, porque senão não teríamos como passar. Deus não colocaria isso na nossa vida. Então, é saber disso, não é? Agora, é preciso passar pelas provas para conseguirmos conquistar mais cabedais. Porque veja bem uma coisa, como é que nós vamos conseguir entrar na sintonia da ovelha do Senhor? Para nos convertermos em ovelhas do Senhor. Porque se nós não convertermos na ovelha do Senhor, nós não vamos ouvir. Ele está falando, está passando aqui, está saindo ali. Que ele falou,
Somente lobos caem em armadilha de lobo. Porque a prova é a armadilha, gente. O que são as provas? Armadilha. Armadilha no sentido que é um teste para nós. Se você cai, é porque você ainda não é ovelha. Então você está na condição de lobo ainda, porque somente lobo cai na armadilha de lobo. Quer ver? Um exemplo. Você está passando na rua, certo? E vê uma carteira com dinheiro. Gente, isso é armadilha. Para nós é básico. Nós que somos espírita, a gente cai nessa aí é porque estão vacilando. Isso aí de carteira com dinheiro para nós é básico do básico do básico. É prova, é armadilha, é teste. Você viu, caiu, você viu lá passando, carteira no chão. Tudo bem, você pegar, não é errado, aliás, você deve pegar. Pega a carteira, abre a carteira. O que é que tem dentro? Você vai ver que tem dinheiro lá, é teste. O que você faz? Pega o dinheiro, põe no bolso, joga a carteira no chão. Armadilha. Você caiu nessa, você ainda é lobo, não é ovelha e não está ouvindo o pastor, que é Jesus. Mas você pega a carteira, abre a carteira, vê que tem dinheiro, para você isso não é relevante, tem dinheiro, não é seu. Mas você tenta encontrar a identificação do dono da carteira, que geralmente tem documento. Talvez você encontre alguma pista ali de quem possa ser e tentar localizar a pessoa. E aí você entrega. Aí você passou no teste. Aí você é ovelha. Aí você não é lobo, porque você não caiu na armadilha, porque é somente lobo que cai na armadilha de lobo. Estou dando um exemplo só. Então, a gente, na medida em que começa a fazer a coisa certa, fazer o que é correto, né, a gente vai observando que os nossos valores morais começam a ganhar substância. Nós vamos percebendo que nós vamos nos convertendo a uma pessoa de caráter. Aí nós estamos virando ovelha. Outro exemplo. Como as redes sociais, hoje tudo é digital, alguém pega na rede social e te ofende, de alguma maneira. Te faz alguma ofensa. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, você fala uma coisa, mas você já disse isso diferente. Armadilha. Aí, ó. Estou dando mais um exemplo para você de armadilha. Você fica nervoso e vai lá, começa a responder, fala um monte. Gente, é armadilha, isso é básico do básico, gente. Isso é armadilha. Se a gente responder na mesma altura, agressivamente, tentando defender e ofender a pessoa, lobo. A falta é só uivar. Porque, gente, de noite a gente vira lobo, lobisomem. É? Quando escurece assim, que nem agora a gente vira lobisomem, começa a criar pelo no corpo e sai uvando pela rua. Não, né, meu? Não, né, gente? Esse meu aí saiu espontâneo também. Veja bem uma coisa. Você tem que continuar sendo ovelha de noite ou de dia. Você não pode virar lobisomem à noite. Você é convidado pelo mentor para você ajudar numa assistência, por exemplo, no umbral, uma pessoa, um espírito necessitado, ou ainda que esteja encarnado, mas em corpo astral. Você chega lá no umbral, vira ser umbralino? Não, né? Você tem que continuar sereno para ajudar, senão você não vai ajudar. Você vai precisar ser ajudado junto com os outros, que vai dar trabalho. Não. A lição pede para nós sermos essas ovelhas que o Cristo falou. Ele disse, assim as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, para a gente ouvir a voz do Senhor, nós precisamos estar na sintonia dele. Agora, pensando em ovelha mesmo, em cabrito, em bicho assim, que o pastor que conduz. As ovelhas, realmente, eles sentem o cheiro do pastor, a voz do pastor, eles já percebem que é o pastor e se permitem conduzir. Mas se vem um outro diferente, elas não obedecem. Então as ovelhas conhecem o cheiro do pastor, a voz do pastor, o modo do pastor tratar, e elas vão atrás, porque confiam. E sabem que vão ser conduzidas para um local seguro, não tem medo, confiam no pastor. E Jesus é o pastor de todos nós, de toda a humanidade, ele que nos conduz. Agora, nós precisamos
Está na vibração dele, para a gente poder ouvi-lo. E só vão ouvir aqueles que são da verdade. E quem é que são os da mentira? Os da mentira são aqueles que não estão na vibração, que ainda continuam na vibração da era das trevas, da era da escuridão, e vivem no estado da violência, no estado da dominação, do poder, da maldade, da vingança. Então, em outras palavras, em vez de ser ovelha, é lobo. E aí não ouve a voz do pastor, que é Jesus. E não se permite conduzir pelo pastor das nossas almas, das nossas vidas. Nós não nos entregamos para Jesus, precisamos nos entregar para Ele nos conduzir. Ficar na palma da mão dele, deitar nos braços do Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui, faça o que queres. Faça-me instrumento da sua vontade. Assim nós vamos ser a ovelha dele. Né? Como Paulo de Tarso diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz assim, eu sou Deu. Parou de novo o vídeo. Felizmente conseguiu reconectar. Eu vou até parar a live agora, porque, primeiro, que já deu mais de meia hora. Segundo, porque está uma instabilidade aqui da internet que vocês não fazem ideia. Toda hora para, trava. Está um negócio sério. Enfim, mas pelo menos deu para a gente falar, pelo menos um pouquinho, para a gente refletir sobre isso. Então vamos ficando por aqui, gente, tá? Nós vamos encerrar a live agora, vamos fazer uma oração. Peço a vocês que me acompanhem, tá bom? Fechar os olhos, levando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, a essa oportunidade de estarmos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Espera um pouquinho, pessoal. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o negócio. Pera lá. Aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Ia tentar fazer o negócio, mas não deu. Bom, pessoal, ficamos por aqui, tá? Nós nos vemos, quem for na Casa Espírita, domingo estaremos por lá, tá? Ficou escuro agora, não ficou? Ah, que estranho. Quem for domingo, nós estaremos lá na Casa Espírita. E também amanhã eu estarei por lá, à noite, fazendo palestra, domingo também. E também domingo nós temos, depois da palestra, a reunião de diretoria. Então, quem for lá, nos veremos pessoalmente, tá? E no sábado, às 20 horas, reitero o convite, vou estar aqui também, junto com vocês, tá? Participando da live do médium Henrique Botaro. Até lá, fique com Deus, bom final de semana, bom resto de feriado e obrigado.